Graça e paz, irmãos. Que prazer e que honra estar aqui com os irmãos. Prazer estar com o pastor Danilo. Eu estava ali no momento do café dizendo para ele e para um discípulo que eu louvo a Deus pela vida do pastor de vocês, pastor Danilo, e pela vida da Diane, porque como ele disse, nós já nos conhecemos há muitos anos e eles vieram para cá e, como a gente costuma dizer no Brasil, quebraram pedras por muitos anos. E eu estava me lembrando nessa manhã que por volta de 8 anos atrás, ele e a Diane aprontaram comigo e com a Beli, fizeram uma campanha no Brasil e nos abençoaram para que nós viéssemos para cá, ficar um mês para conhecer Portugal. E nos fizeram a afronta também de dormir na cama deles. Eles foram dormir no quarto dos filhos e nos colocaram durante um mês para dormir na cama deles. E em um dos dias que nós estávamos aqui, eles já tinham começado o trabalho aqui, e o trabalho era numa escola. E o Danilo me convidou então, me perdoe de chamar ele de Danilo, pela intimidade como filho. Ele me convidou para pregar naquele dia na escola. Falei, pastor, você está aqui passeando, mas não vai ficar barato não, você vai pregar aqui. E aí quando nós chegamos lá, eu acho que nós estávamos em 7 pessoas. Umas 5 era da família, porque eles não têm poucos filhos, né? E tinha, na verdade, eu acho que só uma jovem, não vou me lembrar o nome dela. Quem? A Érica. E aí ali pregamos. Eu não estou reclamando que preguei para 8, pelo contrário. Por que eu louvo a Deus? Porque houve momentos no Brasil, e eu cuidava da igreja de Campinas, era supervisor regional, e uma das igrejas que eu acompanhava era a igreja daqui, de Portugal, do Danilo e da Diane. E eu por vários momentos eu falei assim, rapaz, será que Danilo tem certeza, a Diane tem certeza que é Portugal mesmo? Por quê? Porque eles tentavam, e o trabalho, quantos anos ficou mais ou menos ali uns 4 anos. E eu mesmo como supervisor, a minha fé às vezes era tão pequena que eu falava, será que não é melhor eles voltarem não? Então por que eu louvo a Deus hoje nesta manhã, né? Porque quando você tem uma palavra de Deus, quando você sabe qual é o propósito e a vontade de Deus para a tua vida, podem falar o que quiser, pode vir a adversidade que vier, você vai continuar naquele foco e você vai continuar plantando, batendo, e a porta vai se abrir no momento certo. E hoje nós vemos essa bênção aqui, quantas pessoas têm sido alcançadas, né, por esse trabalho, né? Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, amém? Eu não sei quantos minutos eu tenho aqui, pastor Danilo. Toca a vida? Porque eu já ia falar o seguinte, se eu passar do tempo, irmãos, quem me dá pelo menos mais 5 minutos aqui? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então nós vamos almoçar aqui hoje. Tem almoço aí? Irmãos, mesmo assim eu vou tentar me policiar aqui, marcando o tempo a partir de agora. Essa mensagem, na verdade, ela já estava pronta. Eu ia trazer uma mensagem expositiva, ensinamento de John Piper e outros. E eu ia trabalhar em Marcos capítulo 9, aquele pai que tem um filho possesso de espírito maligno, porque o nosso tema, o pedido do pastor, é para que nós falássemos hoje sobre libertação e cura. Esse é o nosso objetivo hoje. Mas eu acredito que o objetivo era nós fazermos um trabalho também de libertação e cura com pessoas visitantes. Eu acredito que nós estamos sem visitantes hoje. E se nós estamos sem visitantes, ou a maioria são membros da igreja, eu acho que eu não errei quando eu mudei a mensagem, porque a mensagem já estava preparada. Ainda cheguei para minha esposa ontem, eu falei, você não acredita, uma luta a semana toda para entender o que Deus queria falar. Preparei a mensagem, uma mensagem expositiva, falando daquele pai que clama a Jesus, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí depois eles perguntam por quê, né? E Jesus falou, olha, é a falta de fé de vocês e tal. Estava tudo pronto. Aí veio aquela insegurança, falei, rapaz, eu acho que eu estou fora de sintonia com Deus, não é isso aqui. E aí,
o que eu trouxe para os irmãos hoje, e eu acho que eu não errei nessa linha que eu quero trabalhar hoje, eu trouxe um estudo. Então não é aquela mensagem, né, de você sair daqui cheio do Espírito Santo, carregado e tal, mas irmãos, vocês que hoje são uma igreja em células, que tem líderes de células, que estão fazendo trabalho em Guimarães e outros lugares, em Lisboa, conversei com o irmão que está lá em Lisboa, é provável que em algum momento, ou você mesmo na sua família, ou no seu trabalho, é provável que em algum momento alguém caia possesso na tua frente, espíritos malignos, e o cara manifeste lá dentro da tua casa ou da tua célula, e o que você vai fazer? Vai correr? Vai ligar para o pastor? Vai fazer que nem aquele servo, né? aquele líder de célula, que veio uma pessoa desesperada na porta da igreja, e falou: pastor, a minha mãe caiu possessa, lá na minha casa o senhor não tem alguém para mandar? E ia começar o culto, o pastor falou: olha, eu tenho que pregar, e aí falou para o líder de célula: vai lá, só que ele tinha medo de demônio. Chegou lá na casa, ele já entrou tremendo, o demônio deu umas 3 urradas para ele, ele ficou com medo e saiu correndo, e o demônio atrás dele, e ele começou a correr em volta da casa, e o demônio atrás dele, e ele pensando o que ele ia fazer da vida, ele falou: já sei, vou correr para a igreja. E aí ele correu para a igreja, e o demônio atrás dele. Ele entrou na igreja com tudo, o pastor já tinha começado o culto, ele passou por trás do púlpito, o pastor pregando, ele falou: pastor, segura esse aí que eu estou indo buscar mais um, para o pastor expulsar o demônio. Mas eu faço uma pergunta para você, é uma brincadeira, mas eu faço uma pergunta para você: se acontecesse hoje na tua célula, ou na tua casa, alguém da tua família, que manifestasse um demônio lá, o que você faria? Você tem algum conhecimento sobre isso? Você entende que em nome de Jesus Cristo, você tem autoridade para expelir toda e qualquer espécie de demônios? Por isso que o tema da nossa palavra é exercendo autoridade no nome de Jesus. Então eu quero fazer com você uma introdução e uma base teológica pela palavra de Deus, comprovada na palavra, sobre a existência de demônios, sobre a possibilidade deles manifestarem, e se era somente no tempo de Jesus e do apóstolo Paulo, ou se ainda acontece nos nossos dias. Porque existe uma linha teológica que crê, ela se chama cessacionalista. Essa linha teológica crê o quê? Que depois que o último apóstolo morreu, que foi o apóstolo João, na ilha de Patmos, que teve a visão do Apocalipse, essa linha teológica entende que depois que o último apóstolo morreu, cessaram todos os dons. E entre os dons que cessaram, dom de cura, dom de poder, dom de fé, dom de línguas, tudo isso cessou. E entre os dons que cessaram, não há mais manifestação de demônios hoje. Era só naquela época, e só para fazer parte do ministério de Jesus, dos apóstolos. Mas será que isso é bíblico? Então nós vamos ver hoje na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, prepare-se, porque o que eu vou fazer, eu vou levar você num caminho, e como eu disse, biblicamente, eu vou te mostrar na palavra de Deus, e vou te mostrar se eles existem, se atuaram realmente na Bíblia, porque tem pessoas que acham que isso é coisa inventada da Universal, do Reino de Deus, né? Aqui tem outro nome, acho que em Portugal, não sei, né? Eu sei que lá tem muita coisa combinada. Uma vez, eu gosto muito da área de libertação, nem sei porque que o pastor Danilo me chamou para falar disso aqui, mas uma vez, em Mauá, eu falei para o pastor Silvio, Silvio, eu tenho maior vontade de ir lá na Universal, lá na sede de São Paulo, e ver um trabalho de libertação. Você não vai comigo? Pastor Silvio é o presidente do Ministério Água Viva, não sei, já esteve aqui, os irmãos conhecem. Ele falou: vamos embora, Paulinho. Chegamos lá, devia ter por volta de 2-3 mil pessoas no dia do culto. E aí eles estavam filmando para ir para a televisão. O pastor Silvio falou: Paulinho, a gente tem que ficar num lugar meio fora das câmeras, porque se o pessoal do Água Viva ver a gente aqui na Universal, né, brincando comigo, né? Irmãos, eu confesso que naquele dia, no momento que eles foram orar para manifestar os demônios, teve um demônio uma pessoa possessa que eles colocaram lá em cima no púlpito.
E em um determinado momento o pastor falou a maior besteira que um homem de Deus que veio para abençoar pode falar nessa vida. Ele disse assim: olha, agora a pessoa estava supostamente manifesta, eu entendo um pouquinho de libertação, eu acho que era fingimento, tá? Mas esse pastor falou assim: agora eu ordeno que todos os demônios que estão aqui dentro desse prédio, desse salão da igreja, não sei, venham tudo sobre ele agora. E aí ele, ué! Eu falei, mas onde que está isso na Bíblia, você pegar o demônio do outro para vir nesse, para mandar embora tudo junto? Então tem umas coisas que são absurdas, mas uma coisa não podemos negar, não sei hoje, no Brasil, foi a igreja que mais trabalhou com libertação quando eles começaram o ministério deles, e havia muita coisa que era realmente verdade, ok? Mas vamos para nós, vamos para casa e vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Cadê o aparelhinho? Eu vou por aqui, irmãos, como é praticamente um estudo, eu vou por aqui, tá bem? Então a primeira coisa, exercendo autoridade no nome de Jesus. A primeira coisa que eu quero que você guarde é que o que vai importar para os demônios que estão naquela pessoa, naquele momento que ela estiver possessa, é esse nome aqui. E isso não é uma mantra, não é só você chegar e falar: olha, eu estou aqui em nome de Jesus. Você vai ver por que eu vou dizer para você que não é uma mantra aqui no caminho. Então vamos lá, primeira coisa, libertação e cura fizeram parte do ministério de Jesus, dos discípulos, e faz parte do ministério da igreja que somos nós. Aqui eu já estou respondendo uma pergunta para você antecipada. Se faz parte do ministério da igreja que somos nós, significa que hoje, nos nossos dias, é possível uma pessoa ainda ter uma manifestação demoníaca, ou ficar possessa, e vou te explicar o que é isso daqui a pouco. Então vamos ver na Bíblia, o que diz a palavra de Deus? Por exemplo, no ministério de Jesus, a missão de Jesus, Lucas capítulo 8, Jesus volta do deserto, 40 dias jejuando, orando, foi tentado pelo diabo. Jesus começa o ministério dele na Galileia, ele chega então em Nazaré, e chega ali em outras regiões, e quando ele chega numa sinagoga, naquele dia, por vontade do Pai, chamaram ele para pregar no culto na sinagoga. E a palavra de Deus diz lá em Lucas que bem nesse dia, quando Jesus vai pregar, o texto que deram para ele pregar foi em Isaías capítulo 61. 700 anos antes da vinda de Jesus, Isaías como profeta, no capítulo 61, já falava da vinda de Jesus e do poder do Espírito Santo que estaria sobre Jesus para salvar o mundo. Jesus pega esse texto de Isaías 61 e Jesus diz isso aqui que está lá em Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor Deus, o Espírito Santo, está sobre mim, pelo que me ungiu, me consagrou, me separou para evangelizar os pobres. Aqui pobre não é só financeiramente, mas pobre de espírito, que somos nós, e éramos nós antes de reconhecermos, são as pessoas do mundo, pobres de espírito. E enviou-me para proclamar o que ali, irmãos? Libertação aos cativos. Essa libertação aos cativos, ela é para nós também, que estávamos presos nas garras de Satanás, cegos, mortos para Deus, inimigos de Deus, mas aqui também é para a libertação dos cativos que estão com espíritos malignos. E restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi o que Jesus fez e João Batista antecipou: é chegado o reino de Deus. Então a missão de Jesus, ela cobria, recebeu uma unção para evangelizar, para libertar, para dar liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então no ministério de Jesus também tinha a libertação e a cura. Glória a Deus. Vamos ver nos dos discípulos, a missão dos 12. Quando Jesus chama os 12 para discípulos, para apóstolos, a palavra de Deus diz em Mateus 10, 1 assim:
tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre o que, irmãos? Espíritos imundos para quê? Para os expelir. O que é expelir? Expurgar, tirar da vida da pessoa. Entenda isso, o Espírito, quando ele manifesta numa pessoa, ele está alojado na vida da pessoa, e aí ele arrasa a vida da pessoa em todas as áreas. Então a palavra de Deus está dizendo que o Senhor, ele deu, por isso que o nosso tema é autoridade no nome de Jesus. Jesus deu autoridade para os discípulos, para expelir os espíritos imundos e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Às vezes você fala, mas doença e enfermidade não é a mesma coisa? Segundo alguns estudiosos, doença fala de problema físico, enfermidade fala de problema na alma, perturbação psicológica, opressão, depressão. Então, eles receberam autoridade para doenças e enfermidades. Por exemplo, esse caso de Lucas capítulo 9, onde os discípulos não conseguiram expulsar, de Marcos 9, onde os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, o filho daquele homem, ele era lunático, a Bíblia chama, e lunático, a tradução é que ele tinha epilepsia, ele tinha um problema mental, então aquilo, segundo alguns estudiosos, era uma enfermidade e não uma doença. Mas por outro lado, eu vou te mostrar aqui que Jesus libertou pessoas com espíritos malignos de surdez, espírito mudo. Então, geralmente quando você está fazendo um trabalho de libertação, e aquela pessoa tem uma enfermidade, pode ser que aquela enfermidade, ela esteja na vida daquela pessoa, porque aquele demônio que manifesta na vida dela, trouxe aquela enfermidade. Se eu tiver tempo eu vou te contar uma experiência que eu tive de um caso assim, quando o demônio saiu, levou a enfermidade da pessoa. Só que quando eu fui para fazer o trabalho de libertação, o demônio já sabia que eu ia para lá e colocou a enfermidade na pessoa. Sobrar um tempinho eu te conto, mas só para dar um spoiler, como diz os jovens hoje, é interessante que quando eu cheguei na casa e fui orar pela pessoa, e o demônio manifestou, eu intimei ele, pastor, conversa com o demônio, não conversa, eu não vou entrar nesse aspecto, porque tem momento que eu converso, tem momento que não. E esse conversar não é ficar batendo papo para tomar café, não. É intimando ele para tentar saber o que ele está fazendo na vida da pessoa, da família. Você fala, mas biblicamente não se conversa com demônio. Eu digo, é questionável, porque quando Jesus foi expulsar o demônio do gadareno, Jesus chegou para ele e falou, qual é teu nome? E ele falou, meu nome é Legião. Então teve um papinho ali. Sim ou não? Agora, por que Jesus colocou isso? Porque Jesus queria mostrar que é possível um demônio, irmão, ou uma pessoa estar possessa de uma quantidade ilimitada de demônios. Porque quando aquele possesso fala que se chamava legião, na época, uma legião de soldados romanos, tinha até de 2 a 6 mil soldados. Tanto é que a palavra de Deus diz ali do gadareno, eu já adiantando, eu vou bagunçando a coisa no caminho. A palavra de Deus diz ali que quando aqueles demônios foram ser expulsos por Jesus, eles falaram, Senhor, não, o Senhor já veio nos perturbar antes da hora, porque Ele sabe que o caminho deles é o inferno, o lago de fogo e enxofre, e aí eles falaram assim, o Senhor chegou antes da hora, já vai nos perturbar, então olha, não deixa a gente sair do país aqui não, permita que a gente entre nos porcos. E a Bíblia dá um detalhezinho lá dos porcos. Tinha 2.000 porcos que se precipitaram no abismo e morreram afogados. 2.000 porcos. Então, no mínimo, tinha 2.000 demônios na vida daquele homem. Você fala, como pode? Se você for ver lá, a palavra de Deus diz que pensavam que ele era louco e chegavam a amarrar ele e prender ele em correntes e tal, e ele quebrava tudo. Como é que pode um cara já que está mal, ressecado, sem comer direito, ter essa força toda? Aí estava explicado o que tinha dentro dele. Então, num trabalho de libertação, você pode pegar uns bichos bravos aí. Mas é interessante que quando Jesus chegou, o bicho caiu de joelho e adorou Jesus. Ele o adorou. Então você, em nome de Jesus Cristo, ele tem que obedecer. Amém, irmão? Então vamos lá, nós estamos em Mateus, a missão dos 70.
Depois os discípulos cresceram de 12 para 70. Olha o que a palavra de Deus diz. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Foram para Guimarães. Irmão, nós vamos espalhar aqui, vai de 2 em 2. Eu já fiz trabalho de libertação, e uma vez eu estava num trabalho de libertação que tinha uma jovem nova convertida comigo. E aí eu entrei numa casa, numa cidade que nós fomos fazer o trabalho, e manifestou um demônio. Aquela menina ficava desesperada, falava: meu Deus do céu, pastor, não é melhor a gente ir embora? E tal. Não, filha, Jesus está com a gente, o negócio vai... Aqui, eles foram então designados. Agora olha que interessante, irmãos, o regresso dos 70, eles foram pregar o evangelho e voltaram na autoridade do nome de quem? Guarda que aí é o segredo, Cristo é o centro. Aí eles retornaram, então regressaram 70 possuídos de alegria. Eu acho que eles foram com medo, mas agora eles voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem. Pelo que, irmãos? Se parasse ali, nos submetem, dá um ar de que é você, né? O seu jejum, a sua oração, a sua consagração, as vezes que você vem no culto, os dízimos que você dá, e você fala: não, meu, eu estou cheio de Deus, e agora eu vou lá e vou arrancar tudo quanto é capiroto lá da minha célula. Não, mas olha como eles na verdade entenderam aonde estava o poder. Senhor, os próprios demônios nos submetem, ou seja, eles obedecem a mim, é verdade, mas por que me obedece? Porque eu estou indo em teu nome. O verso 19, Jesus diz no 18, né? Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, enquanto os 70 foram, Jesus, numa visão espiritual, falou assim: ó, o pau está quebrando lá, né? Porque o Satã está caindo aí, e as pessoas estão sendo libertas. E aí no verso 19, Jesus diz assim, ó, isso para mim e para você como igreja é uma chave: eis aí vos dei autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E aí ele dá uma promessa: fica tranquilo, quando você for fazer um trabalho de libertação, porque nada absolutamente vos causará dano. Tem muita gente, irmãos, que acha que, olha, se eu for mexer com isso aí, depois vai vir retaliação, vou bater o carro, vou brigar com a mulher, meu filho vai ficar doente. Não, Jesus, ele está te dando autoridade, ele está te cobrindo, ele está dizendo: nada absolutamente vai te causar dano. Você está indo em meu nome, e o mesmo nome que você vai usar para expelir aqueles demônios, é o mesmo nome que vai guardar você, a tua casa, a tua família, teu carro, teus bens, teu trabalho, teu emprego. Fica tranquilo, porque, irmão, seria incoerente se nós fôssemos para uma guerra, e de repente quando você voltasse depois, você vem todo metralhado, né, falando: meu Deus, eu não vou mexer mais com isso aí não. E aí Jesus continua. Como eles voltaram felizes e alegres, aí Jesus no verso 20 falou assim: olha, mas queria dizer só mais uma coisa para vocês. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Está falando: olha, vocês estão alegres porque vocês viram que realmente funcionou no meu nome, até os espíritos saíram, mas ó, tem uma alegria muito maior do que isso: vocês são meus filhos, vocês têm intimidade comigo, vocês vão para a glória comigo, vocês são do reino dos céus. Essa deve ser a maior alegria e a maior expectativa de vocês. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Glória a Deus. A missão e a autoridade é dada a nós que somos a igreja. É até um dos versículos que foi colocado ali sobre o trabalho de Guimarães, Mateus 16, verso 15. E disse-lhes, Jesus aqui, irmãos, Jesus está no final do ministério dele, ele está para ser assunto aos céus, vai ser levado, e aí ele dá o último recado para os discípulos. E a Bíblia diz que ali tinha por volta de 500 pessoas quando Jesus, ele vai para o céu e passa pelas nuvens, e todos que estavam ali viram. Então é como se Jesus fosse embora e desse o último recado para eles, e dissesse assim, ó: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado.
Estes sinais hão de acompanhar quem? O que está escrito ali, irmãos? Aqueles que creem. Então, Jesus ele está dando um recado para os discípulos, mas ele está dizendo, olha, aquele que crer e for batizado será salvo. E aquele que crer e for batizado e está salvo, ele vai receber, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então é para todo crente esses sinais e essa autoridade. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Não vou entrar nesse ponto das línguas agora, mas qual é uma das autoridades que Jesus deu para quem crê? Expelir demônios. É só para pastor? É só para líder de célula? É para quem? Para quem crê. Quem crê aqui, diga amém. Então você recebeu autoridade, não precisa chamar o pastor, nem o líder de célula. Você recebeu autoridade, que se uma pessoa ficar manifesta, possessa na tua frente, no teu trabalho, ou aonde quer que seja, você em nome de Jesus Cristo, tem autoridade para expelir esse demônio. Aí você vai falar, mas pastor, eu não tenho muito entendimento. Eu vou dar algumas chaves para você hoje, mas o entendimento é o seguinte: você crê que recebeu autoridade? Creio. Você crê que é em nome de Jesus? Creio. Então vai lá em nome de Jesus e manda ele sair, que ele tem que sair. Ele sabe que ele tem que sair. Às vezes quem não sabe somos nós. Ok até aqui? E Lucas, novamente, ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Quando está falando de serpente e escorpião aqui, irmão, não é de cobra e escorpião não, está falando de entidades malignas, de demônios mesmo. Quem que enganou Adão e Eva? A serpente. Quem que no final lá em Apocalipse, a serpente aparece como lá? Como dragão. Então aqui está falando o quê? De entidades malignas, ok? Os demônios, irmãos, isso aqui é impressionante. Se você tiver uma revelação sobre isso, isso aqui já vai te dar muita autoridade na hora de fazer um trabalho de libertação. Os demônios, eles sabem quem é Jesus e sabem qual é a missão de Jesus. Eu particularmente, fazendo meus devocionais, eu fico impressionado com isso aqui. Eu fico impressionado com o fato de que os discípulos andaram 3 anos e meio com Jesus, todo dia, toda hora, sem parar, e eles não entendiam qual era a missão de Jesus. Chegou na última hora, onde Jesus ele vai ser entregue, Pedro ainda vai tentar defender Jesus, ainda pega lá um facão e corta a orelha, né, daquele soldado. Em um momento Jesus fala, olha, quem estão dizendo que eu sou? Uns dizem que o senhor é Elias, o outro é um dos profetas, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro tem uma revelação naquele momento, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia ele e fala, olha, muito bem Pedro, parabéns, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí passa mais um tempinho, eles continuam ali a conversar, e aí Jesus fala, então, esse Filho de Deus vai ter que ser crucificado, morrer, vai ressuscitar o 3º dia. Aí Pedro se levanta novamente e fala, não Senhor, quem é que vai pôr a mão no Senhor? O Senhor não vai morrer de jeito nenhum. Aí Jesus tem que virar para ele e falou, não, isso aqui não é Pedro falando não, é o diabo usando a boca dele. E o que o Senhor fala para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Imagina Pedro, Senhor, mas aí magoei, poxa. Jesus, ele tinha o discernimento espiritual e falou, está vendo? Está usando. Mas irmãos, chega até o final da partida de Jesus, os discípulos ainda não entenderam a missão de Jesus. Tem um momento que Jesus fala assim, está tendo uma conversa com Pedro, e Jesus, eu fico impressionado com isso aqui, e Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, quando você se converter, o quê? Quando você se converter, ele está andando há 3 anos com Jesus, Senhor, ele não é convertido? Você sabe quando realmente os discípulos se converteram, irmãos? Quando Jesus ressuscitou. E ali em João 17, que eles falam, Senhor, agora nós estamos entendendo com clareza o que o Senhor quis dizer desde o começo. Mas irmãos, eles só alinharam mesmo com essa revelação depois da descida do Espírito Santo em Atos 2, que aí Pedro levanta, o Pedro que tinha traído. Por que ele traiu Jesus lá? Ele ainda não tinha uma plena revelação
de qual era o propósito de Deus, mas aí depois da descida do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça, agora sim. Mas por que eu estou te falando isso tudo? Para você ver como é impressionante que o diabo e os demônios, eles creem, não foi com 3 anos andando com Jesus e vendo de longe não, estou desconfiado, eu acho que esse é o Filho de Deus mesmo. Não. Jesus, antes de começar o ministério dele, quando estava no deserto, jejuou 40 dias, o Satã apareceu para ele e falou assim: você é filho de Deus mesmo? O diabo sabia, falou: se você é filho de Deus, por que você não pede para transformar essas pedras em pães? Tentando questionar e colocar dúvida em Jesus. O mesmo Jesus que antes de ir para o deserto, quando foi batizado, João teve essa visão e ouviu uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando no monte da transfiguração também, em Mateus 17 ou Lucas 17, se eu não me engano, aonde Pedro, Tiago e João têm a visão de Jesus transfigurado, mais uma vez o Pai fala do céu: este é o meu filho amado, ouvi-o. A palavra de Deus diz que quando bradou essa voz do céu, os discípulos caíram de bruço. Jesus chegou e teve que levantá-los. Tal foi o poder daquela palavra. Mas o diabo vinha para confundir, porque o diabo sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia que era o Deus encarnado, mas eu quero mostrar biblicamente para você. Jesus, ele está na terra, ele está no ministério dele, e eu quero te mostrar algumas situações. Marcos 1, capítulo 1, Jesus, comecinho do ministério dele, olha o que diz a palavra. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, ele foi ensinar na sinagoga, era a igreja dos judeus. Jesus entra ali para ensinar naquele lugar. 21, maravilhavam-se da doutrina, porque os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Verso 23, não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Olha isso, o que o demônio falou no começo do ministério de Jesus: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Irmão, Jesus não pregou para aquele cara, não falou: olha, eu sou o Filho de Deus. Os discípulos não entendiam nada andando com Jesus, mas quando o demônio chegou na frente de Jesus, ele falou assim: eu sei bem quem o Senhor é. O Senhor é o Jesus Nazareno, o Senhor é o Santo de Deus. Dá para entender a clareza que o próprio diabo e os demônios sabem quem é Jesus? Por que eu quero alertar isso com você? Quando você for fazer um trabalho de libertação, e você usar o nome de Jesus Cristo, não é como uma mantra, mas você em fé consciente de em nome de quem você está indo, o demônio tem que te obedecer, porque ele sabe muito bem quem é Jesus, e ele sabe a autoridade de Jesus que foi dado para você ir lá expulsar ele. Outra passagem, Lucas 8, 27 e 28, aqui é do Gadareno. Olha o que aconteceu. Jesus vai atravessar o mar da Galileia, tem aquela tempestade, ele acalma o mar, ele chega do outro lado em Gadara, lá na terra dos Gadarenos. Era aquele possesso de 2.000 espíritos no mínimo, que quebrava todas as correntes, andava no deserto como errante. Ele está lá, aquele homem está lá, para todo lado naquele deserto, todo mundo tem medo dele. Jesus larga a multidão e vai cuidar de um só lá do outro lado. Jesus é assim. Ao mesmo tempo que ele cuida de toda a igreja, ele está ciente, consciente, te ama tanto que ele sabe qual é o teu problema, e ele está preocupado especificamente com cada um de nós aqui. Amém? Aí veja bem, logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Imagina a situação desse homem, irmãos. Perdeu a família, perdeu a mulher, perdeu os filhos, a família já tinha desacreditado dele. Teu pai é um doido, teu pai ficou louco.
Naquela época não tinha nenhum avanço da medicina de hoje para fazer uns exames para saber se o problema dele era psicológico ou o que era. Então esse homem estava largado pela sociedade. O comentário na cidade: é aquele doido, aquele possesso lá, cuidado, se for passar lá naquele pedaço daquela rua, daquele lugar, olha, ele ataca lá, parece um cachorro louco, não vai para lá não. Esse era o comentário, todo mundo na cidade conhecia ele. Aí veja bem, verso 28, e quando ele viu Jesus, olha o que aconteceu, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo? O que está escrito ali? Jesus. Ué, mas quem que falou para esse doido da cabeça, para aquele homem, quem era Jesus? Jesus acabou de chegar, acabou de descer do barco, foi lá para libertá-lo. Jesus, no seu poder e na sua onisciência, falou: não, nós vamos viajar e vamos para lá, e o meu pai tem uma obra para mim naquele lugar. Mas quando Jesus chega, não é o homem que está se prostrando, são os demônios que estão nele. A Bíblia diz que eles se prostraram, querido. Por isso que muitas vezes a gente amarra o bicho para ele não ficar se batendo para lá, e a gente fala para ele: dobra o joelho aí. E ele, em nome de Jesus, ele tem que dobrar o joelho. Ele se prostrou e exclamou. E o que ele diz? Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Como que ele sabe? Primeiro, que era Jesus, que era o nome dele, e que ele era Filho do Altíssimo. Eu não sei se você está conseguindo entender, irmãos, se tem alguém que sabe quem é Deus, que quem é Jesus, que quem é o Espírito Santo, é o diabo e seus demônios. Os discípulos levaram 3 anos para entender. Nós não temos uma clareza total do poder de Deus, da glória de Deus, mas Satanás, ele era Lúcifer, anjo de luz, querubim da guarda, do alto escalão de anjos no céu. Fazendo um parênteses aqui para você, tem muitas pessoas que pensam que Satanás é uma pessoa, o diabo é outra e Lúcifer é outra. Uma vez eu vi um pastor pregando, eu era novo convertido, e eu ouvi uma fita cassete ainda naquela época dele, né? Eu fiquei maravilhado, ele falando que foi arrebatado até o céu e até o inferno, e aí ele dizia assim: porque no inferno eu tive uma visão, estava numa grande mesa, Satanás em uma cadeira, e o diabo na outra. Eu falei: meu Deus, então são 2, eu era novo convertido. Não, é só Lúcifer, que era anjo de luz e não é mais anjo de luz, ele hoje é anjo das trevas. E Satanás é a mesma pessoa, só que a tradução de Satanás é adversário, e diabo é acusador. Então Satanás e diabo é acusador, é adversário, acusador. Satanás então é a mesma pessoa. Aí veja bem, o que a palavra de Deus diz? Rogo-te que não me atormentes. Tiago 2,19 também diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Então crê, irmão, até o diabo crê que Deus existe. Eu creio em Deus, eu creio nisso, eu creio naquilo. Então, mas se tem alguém que crê, ou seja, que tem certeza que Deus existe, que Jesus existe, que toda a autoridade no céu e na terra foi dado para Jesus Cristo, é o próprio diabo e seus demônios. Os demônios também sabem quem é você e qual é a sua missão. Assim como eles conhecem Jesus e sabem que é o Filho do Altíssimo, o Todo-Poderoso, presta atenção, os demônios, o diabo, ele também sabe que eu sou filho de Deus e que você é filho de Deus. Ele sabe disso, irmãos. Ele sabe que como igreja foi dado a nós a autoridade sobre todo o poder do inimigo. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a obra do inferno, e nada em absoluto vos causará dano nenhum. O diabo e os seus demônios, eles sabem que nós temos essa autoridade. Mas aí eu deixei uma perguntinha ali. Assim como eles sabem
quem é Jesus, eles também sabem quem é você. Aí a pergunta que eu deixei aqui é o seguinte: portanto, quando fazemos um trabalho de libertação, é importante entendermos que os demônios sabem muito bem quem é Jesus, e também sabem o poder que há nesse nome que você está os expulsando. Agora, o que os demônios vão avaliar é se você tem fé para crer que você, em nome de Jesus, tem poder para expulsá-los ou não. Vou explicar isso aqui para você. Os demônios, quando você vai fazer um trabalho de libertação, e ele olha para você, e eu já fiz vários trabalhos de libertação, uma das coisas que acontece com uma pessoa possessa, é que ela não consegue olhar para você de frente. O olho de uma pessoa possessa na tua frente sempre vai ficar ou fechado ou piscando muito. E se você tiver a ousadia de perguntar e falar para ele: por que você não olha na minha cara? Sabe o que ele vai falar? Por causa da luz. Isso já aconteceu comigo. Por que da luz? Porque ele sabe que você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Ele sabe, o problema é que muitas vezes eu não sei. Então imagina a cena, irmão, tem uma pessoa possessa aqui, eu estou chegando ali, eu coloquei aqui em negrito, esse aqui apita ali? Será que vai? Não vai, né? Não pega na tela, né? O que os demônios vão avaliar no momento que você chegar, não é se você tem autoridade, se é em nome de Jesus, o que ele vai avaliar é, ele crê ou não que eu posso sair daqui? Eu tenho que sair daqui, eu sou obrigado a sair daqui, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, eu sei a autoridade que foi dada para a igreja, e ele faz parte da igreja, eu sei da autoridade que foi dada para ele me expulsar daqui, mas a pergunta é, ele crê que tem essa autoridade? Isso aqui é uma chave para você, irmão, não é pelo tempo que você tem de conversão, não é por quanto você sabe de Bíblia ou não. A pergunta é o seguinte: você crê que recebeu essa autoridade e que é no nome de Jesus que ele vai sair? Não é pela sua vida, não é pelo quanto você lê de Bíblia. Eu não estou dizendo com isso que você tem que relaxar e andar com a vida de qualquer forma, porque pode complicar. Ele vai falar: não, aí veja bem, ele está vindo em nome de Jesus, mas a vida dele é totalmente torta. Então isso aqui é uma linha fina. Você não tem que estar perfeito, mas vamos lá, você é uma pessoa displicente em relação às coisas de Deus. Aí vai lá na tua força, que nada, meu, eu sei que em nome de Jesus tem que sair, vocês vão ver aqui. Pode dar ruim, como diz o outro, certo? Mas esses demônios, eles na verdade, eles têm que obedecer, porque você está numa autoridade. Eu vou dizer ali na frente, já vou antecipar, e se eu chegar lá eu pulo. Entenda o seguinte: você tem uma casa, e é uma casa para renda, e você mora em outra casa, e essa casa que você tem para renda, vamos dizer que ela está sem moradia, e você faz tempo que não vai lá ver como é que está a casa, o apartamento e tal. Um dia você fala: vou dar uma passada lá para ver como é que está o apartamento. Aí chega lá, você vê roupa para fora, janela aberta, aí você fala: rapaz, invadiram a minha casa. O que você vai fazer? Tentar conversar com a pessoa. Ela vai falar: não vou sair daqui, porque eu tenho 2 filhos, daqui ninguém me tira, sabe como é que é a lei e tal, né? Você vai para a justiça, você vai contratar um advogado, e aí vamos dizer que o juiz determine que você ganhou a causa e aquela pessoa tem que sair da tua casa. Ela vai mandar um oficial de justiça lá, o juiz não vai lá. O juiz ele só assina e manda os subordinados dele. O oficial de justiça vai chegar lá e falar assim: olha, eu tenho uma ordem judicial, eu estou aqui com a polícia e você tem que sair daí de dentro da casa do Gabriel. Gabriel tem 5 casas de aluguel. Aí a pessoa vai endurecer e falar: mas quem é você? Você é juiz? Ele vai falar: não, sou oficial de justiça. Então não saio. Você não é juiz? Quem é você para me tirar daqui? Aí ele pega, para ele tirar aquela pessoa de lá, olha aqui o rema, o segredo, ele mostra a ordem judicial assinada pelo juiz.
e fala aqui, ó, não é por mim que eu estou aqui. Eu estou aqui por uma ordem judicial e o juiz assinou. Você pega as suas coisinhas e pode cair fora. Agora veja bem, eu te faço uma pergunta aqui. Ele agora tem que sair porque ele não está confiando no oficial de justiça ou por causa da ordem do juiz? Por causa da ordem do juiz. Quando você vai fazer um trabalho de libertação, você está lá por você, ou você tem uma ordem judicial na mão, assinada por Jesus, e disse, fulano, não é por causa de mim que você vai sair não, eu sei, sou fraquinho, cheio de pecado, tem muito para mudar, mas não é por causa de mim, eu tenho uma ordem judicial assinada, você tem que sair daí, porque eu estou aqui em nome do juiz. Quem está me entendendo, diga amém. Isso começa a te dar autoridade. Por isso que o demônio, ele vai chegar, ele vai tentar, não vou sair daqui não. Quem é você? Aí você fala, realmente, rapaz, eu tenho muito que aprender, muito que crescer. Aí você dá uma carteirada nele e mostra a ordem judicial. Você crê? Eu creio. Você tem que sair daí, não é por causa de mim mesmo não. É porque eu tenho uma ordem judicial em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, sai da vida dele, da casa dele, da família dele, da saúde dele, agora em nome de Jesus, porque eu estou determinando. Senhor, os demônios nos submeteriam, pela nossa ordem, em teu nome. Então eu vou determinar como filho de Deus, mas ele vai sair pela autoridade do nome de Jesus. Estão me entendendo, irmãos? Eita! Sabia que ia dar ruim. Você sabe qual que é o maior inimigo do pastor na hora de pregar? O relógio. Irmãos, acabou meu tempo e eu não estou nem no meio ainda. Bom, vamos ver o que a gente consegue avançar aqui. Uma outra coisa que eu queria deixar claro para você aqui, é que em muitas situações o diabo ele transforma-se em anjo de luz. Ou seja, em outras palavras, o diabo também faz milagres. Você já viu aquela pessoa, você está dizendo que o meu santo lá não existe, né? Mas olha, eu tinha uma doença na família, o meu filho nasceu com não sei o quê, eu fiz uma promessa para não sei quem, né? E essa pessoa foi curada. Agora o diabo ele é muito esperto. Muitas vezes ele coloca doença para te tirar do foco que só Jesus pode curar, e aí você vai pedir para uma estátua, ou para outra coisa, ou vai lá no centro espírita, ou vai lá em algum lugar, e depois aquilo parece que foi curado. Por quê? Porque muitas vezes ele põe, e ele mesmo tira. Uma vez eu fiz um trabalho com uma jovem, um trabalho de libertação, e na manifestação, você sabe o que o demônio falou? Quando você era pequenininha, você teve um problema, uma doença, e você foi lá para a gente te curar, foi lá no centro espírita, mas depois você nunca mais voltou, né? Falou para ela. Agora veja bem, para ela ir para lá e ser atraída para lá, quem que levou ela para lá? Quem que colocou a doença? Então quando a Bíblia diz, e não é de admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, é que muitas vezes ele tem usado instrumentos, até supostos pastores em igrejas, que está tudo desvirtuado hoje por aí, em muitas igrejas, até de outros sexos, e tudo, está pregando tudo em nome de Deus, pregando a Bíblia, achando textos convenientes e tal, mas irmãos, muitas vezes o diabo está por trás daquilo ali, usando a própria pessoa, aparentemente como anjo de luz. Esse anjo de luz é supostamente trazendo o bem, para quê? Para enganar. Por isso que diz, não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, aparentemente com coisas boas, com coisas justas, certo? Mas no final, são o quê? São obras malignas. Aí eu queria responder algumas perguntas aí. Danilo, vamos ser sinceros. O que nós temos aqui? Mais 5, 10 minutos? Tudo bem, irmãos? Senão eu corto aqui, nós vamos orar e... Tudo bem? Tá bem, vamos rapidinho aqui nisso aqui, que agora que ia começar a mensagem. Vamos responder algumas dúvidas, e como eu falei, é para você que está em célula, para você que está pregando o Evangelho, talvez isso aqui vai te ajudar em algum momento. Tá.
Existem espíritos malignos, imundo, impuro ou demônios hoje, que são a mesma coisa, né? Maligno é do mal, imundo é sujo, sujeira, impuro, e demônios, né? É tudo a mesma coisa. No Novo Testamento, termos relacionados a demônios e espíritos malignos aparecem com frequência, destacando-se a menção direta de demônio ou diabo cerca de 73 vezes. Só no Evangelho de Lucas aparece 23 vezes. Por que Jesus deu tanta ênfase a esse assunto? Porque as pessoas precisam de libertação, ok? Agora, na Bíblia, num geral, irmãos, eu não entendi se é na Bíblia num geral ou só no Novo Testamento, aparece 500 vezes falando de alguma espécie de espírito maligno, de diabo, e dessas coisas todas, 500 vezes no total. Quem são esses espíritos malignos e de onde eles vieram? Não vou ler para você, mas começou tudo com Lúcifer, que era um anjo do alto escalão no céu, se rebelou contra Deus, foi expulso do céu, se tornou Satanás, adversário de Deus, e a palavra de Deus, depois eu falei para o pastor Danilo, o estudo, né, principalmente para os obreiros e tal, e os PowerPoints, eu estou deixando para o pastor Danilo, depois se quiser aprofundar, ou algum membro quiser aprofundar, pode pedir para ele. Então eu não vou ler para você a passagem, mas Ezequiel 28, Isaías 14, fala sobre a queda de Lúcifer, tá? E também Apocalipse 12, 4 e 5 diz, a sua cauda, falando de Satanás, arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Significa que quando Satanás caiu, ele já tinha feito o partido dele no céu, que já tinha a terceira parte dos anjos, já tinham se rebelado contra Deus também, e estavam no partido de Lúcifer. Qual que era o objetivo de Satanás? Fazer um trono e ser igual a Deus. O que ele tentou lá, Adão e Eva no Éden? Falou assim, olha, vocês se comer do fruto vão ser conhecedores como Deus, do bem e do mal. Ou seja, quem queria ser igual a Deus? Satanás. O que ele colocou no coração do homem? Vocês podem andar independente de Deus e vocês vão ser como Deus. Come do fruto. E eles comeram. Ok? Mas a palavra de Deus diz, né, para você saber, tá bom, Satanás, ele é um anjo caído, e os demônios, aí a palavra de Deus diz que a terça parte das estrelas do céu caiu com ele. Vou ler só o último versículo, para não ter que ler tudo. E foi expulso o grande dragão, que é Satanás, a antiga serpente, lembra da serpente lá do Éden? Agora se tornou no dragão, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele quem? Os seus anjos. Que anjos? Está lá em cima, a terça parte. Por isso que a Bíblia diz aqui jaz o maligno. Por isso que João 10:10 diz, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas, aqui colocando Jesus no centro, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Você não tem que ter medo da primeira parte, ai meu Deus, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, que é Satanás. Não, vai para a segunda parte. Jesus está falando, ele veio para isso, mas existe um muito mais poderoso que ele. Eu vim para que você tenha vida e a tenha abundância, e eu te dei essa autoridade agora para expelir todo o mal. Então essa terça parte dos anjos, irmãos, é uma capetaiada que você não consegue ver diariamente, que está no teu caminho para o trabalho, que está lá no teu trabalho muitas vezes, usando uma pessoa que trabalha com você, e está por aí tudo, mas a palavra de Deus também nos promete, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o ama, e os livra. Glória a Deus, aleluia. O que é possessão endemoniado? E endemoniado, né? Ou endemoniado. Possessão fala de possuído. Os demônios tomam posse da vida da pessoa e faz da pessoa uma habitação. Elas vêm morar. Possessão é quando o demônio já possuiu a pessoa e anda com ela para baixo e para cima. Se uma pessoa caiu possessa lá na casa dela e você trouxe aqui na igreja para ela ser liberta, quando ela voltar a mentalidade normal dela, ela vai falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava lá em casa agora, onde eu estou? Porque uma pessoa possessa, o demônio toma o corpo dela e a mente dela, ela não vê nada, é como se ela tivesse desmaiada e fosse uma marionete nas mãos do bicho, e ela está apagada. Isso é uma pessoa possessa, possuída
de um demônio, de um demônio. Endemoninhado, né? Às vezes a pessoa fala endemoniado, não, é ninhado. Ninhado é como se fosse um ninho mesmo de demônios, né? Endemoniado é porque ela está possuída também pelos demônios. Jesus, em Mateus 12, ele fala que isso é possível, o demônio tomar a vida de uma pessoa. Olha o que ele diz: quando o espírito imundo sai do homem, se sai do homem, significa que é possível entrar no homem. Está falando de uma pessoa incrédula. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: quando você vai orar por alguém, expulsa o demônio dela, o demônio sai da pessoa. E aí o que esse demônio vai fazer? Ele vai andar por lugares áridos. Ele quer algum lugar para habitar e continuar aprontando. O chefe dele falou que a missão dele é aprontar. Aí a Bíblia o que diz? Jesus está dizendo. Por isso ele diz, né? Quando o espírito sai, repouso não encontra, né? Ele procura outra pessoa e não encontra repouso. Por isso ele diz, verso 44, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então ele não entra nessa hora. O que significa isso? Você expulsou o demônio de uma pessoa, ela não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, para Jesus habitar a vida dela, o demônio saiu. Mas depois ele vai vir lá dar uma olhada de novo, como é que está aquela vida? Assumiu um compromisso com Jesus? Tem o Espírito Santo preenchendo a casa agora? Tem a luz do Senhor? Opa, não tem. É miserável, você vai ver. A Bíblia diz que ele volta e pega os amigos dele e volta com mais 7 piores do que ele. E aí ele vai entrar na pessoa de novo, porque a pessoa não preencheu com Jesus. Olha o que diz o verso 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então isso é uma prova de que uma pessoa, um ser humano, pode ser uma casa, pode ser um lugar de possessão ilegal. A pessoa invadiu aquela casa, o espírito invadiu. Pode acontecer dela sair daquela casa, de ser expulso, mas pode acontecer também dela voltar. Os demônios agem ainda hoje na vida das pessoas. Pena que não temos tempo para falar sobre isso, ou muito sobre isso, irmãos. E como agem? Na verdade, eu me converti dentro de um contexto, de uma família. A minha própria mãe, o primeiro demônio que Deus usou a minha vida para expulsar, foi da minha própria mãe. A minha mãe ficava possessa direto. Teve um dia que ela ficou possessa das 2 da tarde às 10 da noite. Nós éramos católicos, tínhamos a nossa religião, mas misturávamos tudo que falava que era bom. Cartomante, vai. Centro espírita, vai. A gente, kardecismo, vai. Mesa branca, vai. E os meus pais procuravam tudo. É a nossa tendência quando você está cego e não conhece Jesus. Quando a minha mãe passava mal, o que eu fazia? Eu pegava, punha minha mãe num carro, levava lá no centro espírita. Chegava lá e falou: minha mãe está ruim de novo. Aí sabe o que eles faziam? Isso aí foi um trabalho de macumbaria que foi feito para vocês. Eu falava: e aí? E agora? E agora tem que desmanchar. Mas e como é que desmancha? Se eu tivesse Jesus já eu sabia como é que desmanchava, né, irmãos? Eu não sabia, não conhecia a palavra. Aí eles vinham com aquela lista de coisas: galinha preta, farofa, pipoca, champanhe, cigarro, batom para pombagira, perfume e tal. E nós, na inocência, o que eu fazia? Minha mãe voltava, porque o diabo fazia uma gambelada lá, né, que aquilo era um jogo para nos arrastar e nos levar para o espiritismo, para que nós fizéssemos daquilo a nossa religião. Aí minha mãe voltava, e eu voltava para casa com ela, e falava: mãe, eles pediram um monte de coisa de novo. E nós tínhamos um mercado na época, no Brasil. Aqui chama mercado mesmo? Supermercado. O nosso era menor do que um super, mas era um mercadinho razoável, mercado de vila. E eu falava: mãe, pediram um monte de coisa, nós vamos ter que levar de novo.
Aí, irmãos, na boa intenção, o que o tonto aqui fazia com a minha mãe? Arrumava tudo aquilo, arrumava a galinha que eles pediram, punhal virgem para eles matar a galinha, e tudo aquilo. Aí chegava lá no centro, no dia que eles marcavam, está aqui. Aí eles punham tudo aquilo no chão, e aí a mãe de santo, que chama a mãe de santo, que é a chefona lá, ela falava, bom, agora eu vou pedir para eles virem conferir, para ver se está tudo certo. E aquele medo de ter faltado alguma coisa? Falei, meu Deus do céu. Aí tá bom, ela... Aí já vinha fungando, era um espírito que tomava a vida dela, olhava aquilo tudo e falava, tá certo. Aí eu falei, então tá bom, né, vamos embora, mãe. Aí a dona do centro falou, não, você que tem que levar na encruzilhada. Não, que isso, que vou passar essa vergonha, pagar esse mico, não, vai vocês, não tem outra pessoa, não, tem que ser você e sua mãe. Nós vamos até junto, mas vocês têm que estar lá. Vocês que vão ter que cavocar lá para enterrar isso. Você já imaginou que humilhação, irmãos? E lá ia nós para as encruzilhadas. Chegou um dia em um dos trabalhos, ele falou, esse aqui vai ter que ser enterrado dentro do cemitério. Aí eu falei, não, mas como é que eu vou entrar no cemitério, né? Meu Deus, que vergonha. E aí eu negociei com eles, eu falei, escuta, não dá para ser por fora do cemitério, lá no muro, num cantinho onde ninguém vê, tá bom, vai lá. Lá vai eu e a minha mãe, meu pai não podia, eu sou filho de portugueses, meu pai e minha mãe são portugueses, e meu pai com a religião dele, a minha mãe falava, não conta nada para o seu pai. Eu falei, Deus me livre, mas se o pai sabe, mata a gente. E eu tentando libertar minha mãe. Eu lembro que eu chegava lá e falava para a dona do centro, falava, poxa, quando que vai acabar isso? A gente só quer paz, a gente não quer o mal de ninguém. Dessa vez, se for desmanchar, vai resolver o problema? O último trabalho que nós fizemos, irmãos, o centro da mulher era esse tamanho aqui, ó. Aqui um altar com tudo quanto era capeta, minha mãe aqui, colocamos todas as coisas no chão, e uma das coisas que eles pediram foi uma galinha preta viva e um punhal virgem. A galinha estava aqui, a pipoca, e estava tudo ali, e eu tinha aquela curiosidade, eu falei para a dona do centro, lá a mãe de santo, eu falei, chamava Cirlei, eu falei, Cirlei, deixa eu fazer uma pergunta para você, depois nós vamos enterrar isso aqui tudo, não vamos? Ela falou, vamos, eu já estava acostumado tantas vezes em ir lá para enterrar e tal. Eu falei, mas como que é isso? E eles vêm comer isso aqui depois? Nós vamos enterrar galinha e enterrar pipoca? Eu estava curioso. Ela falou, deu risada e falou, eu não sei como é que é isso não. Tá bom. Quando o bicho manifestou para vir conferir a oferenda dele, a primeira coisa que ele virou, imagina, irmãos, meia-noite, eu e minha mãe meia possessa, a mãe de santo aqui, aquele altar, eu sozinho ali dentro daquele quartinho, o bicho manifesta na minha frente sozinho. Minha mãe está neutra, está mais para lá do que para cá. Primeira coisa, ele engrossou a voz da mulher, da mãe de santo, e virou para mim quando manifestou e falou assim, você está perguntando se a gente vai comer isso lá, você quer ir lá ver? Imagina a minha situação, irmãos, eu dentro daquele quartinho, meia-noite, sozinho, o que você acha que eu falei? Não quero ir ver, não, pode, fica à vontade aí. Tá, mas Jesus é tão bom e tão maravilhoso, irmãos, que a partir desse dia Deus começou um trabalho de conversão na minha vida. Eu não sabia o que o Senhor estava fazendo, mas o diabo nesse dia deu uma brecha, ele nunca faz a coisa perfeita. Nesse trabalho que nós levamos, na época, a dinheiro de hoje, é como se ele tivesse pedido, os espíritos, 777, vamos dizer que tivesse euros em nota de 1 aqui é moeda, mas vamos dizer que tivesse em nota de papel, eles pediram 777 euros, estou contextualizando hoje, lá era real no Brasil, e tinha que ser em nota de 1, e em meio àquelas coisas todas, quando minha mãe voltou e nós fomos entregar esse trabalho, eu falei, mãe, só que tem um problema, eles querem 777 reais em nota de 1, aonde que nós vamos arrumar isso, mãe? Era muito troco. Minha mãe virou para mim e falou, Paulinho, como nós temos o mercado, eu tenho os trocos, era troco para dar para os clientes, então ela tinha muito troco guardado, né, porque você sabe, às vezes você vai dar o troco e vai indo e tal, ela falou, eu tenho os trocos guardados, eu tenho esse dinheiro lá guardado.
E a minha mãe tinha esse dinheiro guardado, amarrado com aquele elastiquinho já há muito tempo, e o dinheiro estava escondidinho num lugar até meio emboloradinho e tudo torto assim. Sabe quando você põe aquele elástico e o dinheirinho entorta? Tá bom. Fomos na sexta-feira, entregamos o trabalho, fomos entregar na encruzilhada, no domingo de manhã, quando nós abrimos o mercado. Minha mãe chegou para mim logo cedo e falou: Paulinho, você pode vir um pouquinho aqui? Ela estava no caixa do mercado, era um mercado pequeno, ela ficava num caixa e eu no outro. Aí quando eu vim, ela abriu a gaveta de dinheiro, tirou um bolinho de dinheiro, e falou assim: você reconhece esse dinheiro aqui? Quando eu bati o olho, irmãos, ali já estava Deus. Eu falei: eu reconheço, mãe, esse é o dinheiro que nós levamos para o centro. Ela falou: você sabe quem acabou de sair daqui do mercado? O cunhado da Cirlei, que era mãe de santo. Eles pegaram todo aquele dinheiro para eles. Eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, nós somos enganados. Levantei meu dedinho e disse: a partir de hoje eu nunca mais volto num centro espírita. Ali Deus começa um processo já de conversão na minha vida. Depois de poucos dias, um amigo chegou para mim, falou de Jesus para mim, eu fui conhecer uma igreja, e aí eu determinei com a Beli que nós íamos fazer uma visita para essa igreja. Irmãos, eu trabalhava muito no mercado, e prometo para você que vou encerrar aqui e nós vamos orar. Isso aqui era um seminário por uma manhã toda, num sábado. E encerro aqui. Eu me lembro que eu trabalhava no mercado de sábado, fazia as entregas. Naquela época a pessoa levava a listinha no mercadinho, a gente preparava a listinha dela e entregava em casa. É como você fazer um pedido hoje de uma compra. E eu naquele sábado eu corri o dia todo com as entregas e falei para a Beli já era minha noiva na época, falei: Beli, nós vamos numa igreja de crente hoje, num culto de jovens. E aí eu falei: se prepara que nós vamos. Irmãos, aquele dia amarrou tudo, travou todo o meu trabalho, e eu acabei atrasando. Quando eu cheguei na igreja, o culto já tinha começado. A igreja era a primeira igreja batista de Santo André, uma porta de vidro. Eu parei com o meu carro na porta da igreja, virei para a Beli e falei: nós não vamos entrar aí não. Os crentes vão ficar olhando para a gente, eu não sei se eles se benzem aí na igreja, vai ficar todo mundo olhando torto para a gente. Vamos fazer o seguinte: semana que vem a gente volta. No outro sábado, para encurtar a história, travou tudo. Quando eu cheguei na porta da igreja, para ir no culto pela primeira vez, nunca tinha entrado numa igreja evangélica, o culto já tinha começado. Eu virei para a Beli e falei: nós não vamos entrar, semana que vem a gente volta. Terceira semana, travou tudo de novo. Olha a opressão e a atuação maligna. O diabo sabia, ele sabia quem era Jesus, e ele sabia o propósito que Jesus tinha para a minha vida e para a vida da Beli. Terceira semana, quando eu cheguei na porta da igreja, o culto já tinha começado. E agora? Eu virei para ela e falei assim: isso aí é desaforo, hoje nós vamos entrar. Se os crentes vão zombar da gente, se não vão, se tem que benzer, se não tem, agora virou desaforo. Você acha que tinha a ver comigo? Não. O Senhor fala: não, filho, já preparei, hoje você vai entrar e hoje você vai me conhecer. Naquele dia nós entramos nesse culto, 2 jovens nos levaram para uma sala, e ali pela primeira vez abriram a Bíblia na minha frente, e os 2 entendiam tanto de Bíblia, que tudo que eles abriam na Bíblia, eles pediam para mim mesmo ler. Eu no caminho, o diabo que tentou me confundir, falando: pô, esses caras estão muito rápido aí, eu era comerciante, né, estão tentando fazer a minha cabeça, eu não sei, já entrou numa loja onde o vendedor fica tentando vender aquele produto para você e tal, e eu só pensando assim: meu, eu tenho que cair fora daqui, eu tenho que sair daqui, o que eu vou falar para eles, mas não quero ser mal educado. Depois que eles nos evangelizaram, ele perguntou assim para mim: pode vir o grupo de louvor. Eles perguntaram assim para mim: Paulinho, depois de ouvir isso tudo, nós não podemos deixar de fazer uma pergunta para você. Não olha para o louvor não, olha para mim aqui que nós estamos encerrando. Eles perguntaram assim para mim: depois de tudo que você leu e ouviu, você não gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu e a Beli, nós baixamos a cabeça. Irmãos, para você ver que tem tudo a ver com Ele. Na hora eu pensei assim: rapaz, esse negócio está muito rápido, eu já sei o que eu vou falar para eles. E eu de olho fechado, eu vou falar para eles que eu vou pensar melhor, e qualquer coisa semana que vem eu volto. Estou te falando, 16 de janeiro de 1988, um sábado, há 37 anos atrás.
Quando eu abri os olhos e levantei a cabeça, eu e a Belle estava do meu lado ao mesmo tempo, juntinhos, saiu da minha boca: eu quero. Uma ação totalmente do Espírito Santo. Eles me levaram a fazer oração de entrega da minha vida para Jesus, e depois que eu abri os olhos, eles brincaram comigo: tá vendo? Falaram assim para mim: tá vendo? Você não sentiu nenhum tremelique, não caiu nenhum raio do céu, e não apareceu nenhum anjo para você. Mas viraram para mim e falaram: mas onde está Jesus agora? Eu bati a mão no meu peito e falei: está aqui no meu coração. E a primeira evidência do Espírito Santo na minha vida, eu num espírito de ousadia, eu peguei a Bíblia que ele tinha me evangelizado, levantei para eles assim, para os dois, e falei: se tudo isso que vocês me falaram, que está aqui, é verdade, a partir de hoje eu quero viver o que está aqui. Tem 37 anos, irmãos. E a sua mãe, Paulinho? Minha mãe se converteu, minha irmã também era possessa, tem os pulsos cortados, tentou se suicidar, se converteu. Meu irmão aos 17 anos ficou cego, através de um trabalho de macumbaria, também se converteu. E a minha família depois, Deus começou pela sua bondade, infinita misericórdia. Todos os meus parentes são portugueses, no Brasil, aqui na França. Eu não tenho tios brasileiros, eu sou filho de portugueses, que tem os irmãos portugueses, e toda portuguesada. E Deus, Ele escolheu o pior, irmãos, o pior da família, o rejeitado. A família de Gideão, nós éramos os mais desqualificados. Meus tios eram tudo ricos. Eu tenho tio que tinha avião, e nós morávamos no interior de Mauá, criando galinha. Meus primos não sabiam o que era galinha, vinha lá na roça só para falar: meu Deus, aí ficava com medo de galinha. A gente achava engraçado, falar: rapaz, quem que é o caipira aqui? Eu que moro aqui ou ele? Mas irmãos, pela graça do Senhor Jesus, o Senhor começou uma obra na minha vida, na vida da Belle, e hoje eu tenho vários e vários parentes convertidos além da minha família. Como é que eu termino isso aqui? Sei lá. Não. Coloque-se em pé, irmão.